Bem, pessoal, então, novamente, boa noite. Teve alguns colegas que entraram agora. Para quem também tá sendo a primeira aula, sejam bem-vindos. E eu, Lembrando, como que eu tô atrasado, tá bom. então seja bem-vindo também. Por favor, não deixem de verificar as aulas anteriores. Como já foi dito, as aulas estão sendo gravadas. Depois a gente está disponibilizando para vocês através do YouTube e no Moodle já fica o link para vocês acessarem as aulas de cada um dos nossos encontros. Tudo bem? E por um acaso, qual que é o horário de, vamos supor, perguntas e respostas, e vamos supor, aquele horarinho lá que vocês têm de você? O horário de atendimento. Isso, que eu provavelmente a semana que vem eu vou encher um pouquinho a tua paciência. Não, encher a paciência não, é para isso mesmo. Procurem mesmo, gente. Olha, eu vou O falar para. meu, Desculpa, professora, pode falar, por favor. o meu é na terça-feira, começando às 2h30, e são 2 horas, até às 16h30. É 14h30 até 16h30. E a minha, na quinta-feira, tá das 6h30 até as 8h30. Tudo bem? Eu tenho um horário de atendimento na quarta-feira também, mas eu vou deixar fixado com vocês na quinta, porque na quarta-feira o pessoal do integrado tem entrado bastante. E como na quinta-feira já são 2 horas, aí tem essa disponibilidade para vocês, das 6h30 até as 8h30. Eu até deixo aberto aqui, caso alguém tenha alguma necessidade, não consiga entrar nesse horário, vocês podem entrar em contato com a gente por e-mail e a gente tenta agendar algum outro horário, não tem problema não, tá bem? Tá bom, professor? Maravilha. Então vamos lá, pessoal. Então vamos dar uma relembrada, né, no que a gente viu na semana passada e até apresentando o novo aí para quem está sendo a primeira aula. Na semana passada, nós vimos então, discutimos um pouquinho sobre algoritmos, né? Se vocês lembrarem um pouquinho, nada mais é do que uma sequência de passos para a gente resolver um problema. Ou seja, a gente vai definir comando a comando, que vão ser executados de forma sequencial e tem a finalidade de resolver algum problema que a gente precisa entender qual é. Tudo bem? Na semana passada também, nós vimos qual era a estrutura padrão de um programa quando a gente começa a codificar na linguagem C e entramos um pouquinho também tanto na declaração de variáveis, a gente conseguiu perceber, né, algumas diferenças de representações de valores numéricos, valores alfanuméricos, no caso dos nossos caracteres, e também apresentação de mensagem aos usuários, ok? Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre entrada de valores, o que vem a ser essas entradas, né? Como que eu faço para obter um valor que o usuário vai me fornecer? Então, na verdade, eu posso chamar de entrada, posso chamar de leitura, que é esse fornecimento de dados através do teclado, que a gente pede para o usuário, ele responde e a gente armazena em algum local. Além disso, alguns operadores, para a gente fazer algumas operações matemáticas, e também algumas constantes, que a gente vai ver que tem um pouquinho de diferença com relação às nossas variáveis, né? Variáveis e constantes. Variáveis quando eu tenho algum local de memória que vai variando de valor conforme o programa vai sendo executado, e constantes é quando eu defino que um local de memória está armazenando um valor que não vai sofrer alteração, ou seja, do início ao fim do programa ele tem o mesmo valor. Tudo bem? Eu vou fazer Perfeito. o seguinte, eu não vou ficar preso com vocês nos slides não, já vou pro Code Blocks, tudo bem? E Ah, daí, e daí eu... tá ótimo. Ai, maravilha, então, porque daí eu volto aqui, só vejo se eu não esqueci de falar nada com vocês, porque eu acho que dessa forma a gente vai vendo de uma forma mais prática, tudo bem? Eu só vou fazer o seguinte, vou compartilhar com vocês a minha tela, ao invés de compartilhar uma janela só. Que daí quando eu colocar para rodar, vocês conseguem verificar também. Só confirmem para mim, vocês estão vendo a telinha do Code Blocks? Está aparecendo, professora. Maravilha. Então, Sim. até para a gente relembrar, né? Essa é o ambiente do Code Blocks, que é o compilador que a gente escolheu utilizar. Só detalhe, pessoal, se vocês já tiveram contato com alguma linguagem, tem algum compilador de preferência, fiquem à vontade.
Só foi uma escolha aqui, uma opção, mas não precisa necessariamente ser esse. Para a gente começar a codificar, para de fato... Que nem, professora, minha versão é a 20.03, da senhora é 16.01. Estou um pouco atrasada aqui. Eu baixei ontem esse negócio aí. Não tem problema não. E deu certo a instalação? Por enquanto sim, não sei fumar seu computador não. Também. Mas aí a gente faz o teste aqui, você até coloca para executar para ver se vai bonitinho. Tá bom. Deixa eu só voltar porque eu acho que alguém entrou. Prontinho. Então vamos lá. Olha só, para a gente começar de fato a codificar, nós precisamos, antes de qualquer coisa, criar o nosso arquivo de código-fonte. Como a gente viu na aula passada, tem duas formas diferentes. Eu vou aqui para mais simplificada. Vira aqui nessa folhinha branquinha com o maisinho, né? Se a gente colocar o mouse em cima, já até apresenta o new file. Vou clicar aqui e eu tenho a criação de um novo arquivo vazio, empty file. Tudo bem? Então, aqui está a minha área de codificação. Para que realmente tenha o reconhecimento dos meus comandos, antes de começar a codificar, eu já vou salvar. Só lembrando que se vocês estiverem no Windows, eu acho que ele até já reconhece. Deixa eu colocar hoje dia 15 do 4 e lembrando que a extensão é .c. Pessoal, só um minutinho de novo, porque eu escutei um barulhinho aqui, eu acho que alguém... perdão. Então, vamos lá. Professora, esse code block tem para MacBook também? Ou... Para Mac eu acho que não tem. Tem. Tem? Para Mac também o code blocks? Se eu não me engano, tem. Deixa eu ver aqui. Agora eu não lembro se é o code blocks ou deve ser mais Mac que eu... Deve ser mais que eu lembro. Acho que é o Dev que não tem. Tá. Deixa eu checar aqui que eu tô na página do code. Obrigada. Tem pra Mac é os 10. Tá, tem pra Mac é os 10. É o Dev mais que não tem pra Mac. Obrigada. Nada. Maravilha. Tá, então criei o meu arquivo, salvei o meu arquivo com a extensão para identificar que a gente vai trabalhar com a linguagem C, tudo bem? Então, nesse ponto C. E, vocês estão lembrados a primeira coisa que a gente precisa adicionar no nosso programa? As bibliotecas. As bibliotecas. Isso, muito bem. E para as bibliotecas, include entre menor e maior, aqui dentro a gente vai definir as bibliotecas. Tudo bem? Como a gente... Estúdio, né? Exatamente. Muito obrigada. Então, maravilha, aí sim. O que é essa nossa biblioteca, né? stdio, stdio.h, que é a nossa biblioteca padrão, o standard aqui, de entrada e saída, input e output. Para que a gente está definindo essa biblioteca? A gente vai ter que apresentar a mensagem para o usuário e a gente vai começar a ver como ler dados do usuário. As funções estão definidas justamente nessa biblioteca. Lembrando que, se houvesse a necessidade de adicionar outras bibliotecas, eu poderia colocar aqui, faço uma sequência, por exemplo, string.h, e vou adicionando todas aqui no início. Tudo bem? Porque como a gente está trabalhando num programa que ele vai executando de forma sequencial, então a primeira coisa que eu indico é qual que é o conjunto de comandos que eu vou utilizar. Então, eu preciso definir as bibliotecas. Na sequência, de novo, vocês lembram do que eu preciso definir aqui? O main. A main, que é a nossa função principal. Int main, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves, vou jogar lá para baixo. E para completar a estrutura, o nosso return 0. Lembrando que o return 0, esse valor 0 é um inteiro, está ligado com esse retorno de função. Tudo bem? Nós precisamos... Professor, é void ou é main? Pode ser os dois. Só que tem programas que não aceitam um void. Tudo bem? Em alguns ele aceita isso daqui, só void main. Só que tem alguns compiladores que eles não aceitam, colocam a main como obrigatoriamente int e precisa dar o return aqui. Tudo bem? Qual é a diferença? Deixa eu colocar para vocês o formato das duas. Por que a gente tem esse return 0? Justamente porque a minha main está sendo definida como, depois de ela ser executada, ela retorna o inteiro. É esse o significado desse int aqui na frente. E por isso que a gente coloca o return 0. Tudo bem? O void, ele é o tipo que especifica nada, né? Ele é vazio.
Então, qual é a diferença dessa estrutura da main para essa? Essa retorna um valor depois de executar e essa retorna nada, ou seja, não retorna nada. E por isso eu não preciso do return 0 dentro dela. Tudo bem? No caso, acho que do code blocks, deixa eu até testar aqui se ele vai executar com o void main. Ele executa, não retorna nada. Pode ser qualquer um dos dois. Oi. Desculpa interromper a senhora, mas a aula está sendo gravada? Está sendo gravada sim. Ah, então tá bom, desculpa, Imagina, obrigada. é que não tá. Não, até obrigada por lembrar. Ela não tá aparecendo para vocês que está sendo gravada porque eu tô gravando num software próprio mesmo, tá no meu computador. Mas é até bom vocês falarem já para eu ver se coloquei para gravar mesmo, tá sendo gravada. Tá bem? E alguém entrou também. Só um minutinho, pessoal. Prontinho. Eita. Tudo bem, pessoal? Essa diferença das duas? Ficou claro para vocês? Tranquilo. Maravilha. Eu tenho que deixar um só, né? Eu vou deixar o int main aqui, porque ele é um mais padrãozão. Bem, então essa é a estrutura padrão do nosso arquivo de código-fonte, as bibliotecas, definimos a função principal, e aqui dentro das chaves, e antes do return 0, nós começamos a montar toda a estruturação lógica do nosso algoritmo, ok? Se vocês lembrarem um pouquinho da aula passada também, quando nós queremos nos comunicar com o usuário, ou seja, apresentar algum dado, alguma mensagem para o usuário, vocês lembram qual que é a função que nós utilizamos? Printf. Bem, todo mundo ensinando. E lembrando então um pouquinho do printf, né? O printf. Como que eu faltei na aula passada, então eu não sabia, né? Mas agora você está conhecendo. Printf é para apresentar a mensagem. Tudo bem? Então aqui, olha só, pessoal, qual que é a estrutura, né? Vamos entender a estrutura do printf. Primeiro, o nome da função é essa, printf. Lembrando que todas as funções que nós utilizamos, todas as estruturas que nós utilizamos em C, precisa ser escrito exatamente desse jeito para ele reconhecer. Então, o printf ele já consegue identificar aqui. Alguma coisa vai ser escrito no nosso console, na telinha de saída. E o que vai ser escrito? O que vai ser escrito vai vir dentro dos parênteses. Tudo que for escrito, que eu quiser, né, que seja escrito, que seja apresentado para o usuário, do jeitinho que eu estou definindo, eu defino entre as aspas. Por exemplo, se eu colocar aqui, olha, boa noite, pessoal, exclamação. Exatamente esse conjunto de caracteres, né, B maiúsculo, O minúsculo, A minúsculo, espaço, N, O, I e assim por diante. Inclusive aqui o exclamação que está dentro das aspas vai vir desse jeito. Como, nesse caso, eu especifiquei já a mensagem e finalizei essa operação de apresentar algo na tela, eu coloco o ponto e vírgula. Ok? Vou colocar para executar só para vocês verem. Lembrando também, né, o conjuntinho de botõezinhos aqui que nós vamos utilizar. Se for só para compilar, ou seja, para ele varrer o código e verificar se está tudo dentro dos conformes, se ele reconhece todos os comandos, eu posso clicar aqui. Se tiver algum problema, ele vai apresentar aqui embaixo. Deixa eu até mostrar para vocês. Vou esquecer do ponto e vírgula. E vou colocar para compilar. Ele já mostrou, olha, tem uma indicação vermelhinha. Criem o hábito de olhar aqui no log. Ele está falando, olha, está esperando o ponto e vírgula antes do return. Se eu olhar, olha, é exatamente antes do return que falta ponto e vírgula. Se eu coloco para compilar, não dá problema, eu posso executar. E olha só o que ele apresentou para mim. Boa noite, pessoal. Se eu quiser fazer as duas operações em conjunto, ou seja, compilar e caso a compilação dê certo, já executar, eu posso escolher esse terceiro botãozinho. Se vocês perceberem, é uma combinação dos dois. Ele já faz tudo para mim. Verifica, se tudo estiver ok, ele executa. Tudo bem? Então, só um detalhe, se eu tivesse escrito aqui tudo em maiúsculo, vou colocar para executar. Olha só o boa do boa noite aqui. Tudo bem? Então, se está entre aspas, tudo que está definido dentro das aspas vai sair exatamente do jeito que eu coloquei. Então, printf maravilha. Na aula passada também nós vimos
que nós conseguimos armazenar dados dentro do programa. Por exemplo, eu quero armazenar o valor 10. Para a partir do valor 10, eu fazer algumas operações. E vocês estão lembrados quais são os tipos de dados que a gente tem para trabalhar em C? Float, double e o outro eu não lembro. Desculpa. Opa, float, não, muito bom. Double. Você falou mais algum? Char. E inteiro qual que era? O int. Ou eu fui colocando aqui, perdão. É o int. Exatamente. Tem ainda. String. String. Quem falou string? Pessoal, eu tô acostumando com a voz de vocês. Eu até peço desculpa que eu vou perguntando o nome. Quem foi o dono da string? Fui eu. Você, seu nome? Luiz. Obrigada, Luiz. Lessa. String, por enquanto, a gente não vai trabalhar com ele, porque a linguagem C mesmo, ele não reconhece o tipo string. Ele trabalha, na verdade, com o char no formato de um vetor, por exemplo, o nome aqui com outras posições. Mas, por enquanto, a gente vai trabalhar só com uma letrinha. Tudo bem? Porque o string, ele é um tipo, mas ele não é um tipo que nós chamamos de tipo primitivo. O que vem a ser um tipo primitivo? Mas o string é só para Delphi, né? Pascal, essas coisas, né? Tem outras linguagens que reconhecem também. Só que nessas outras linguagens também, a gente tem uma certa ilusão que é o tipo primitivo. Na verdade, não é. É um tipo já trabalhado, já modificado. Tudo bem? E esses comandos aí tá na aula anterior, né? Só tá também. Não, mas a gente já vai falar sobre eles também. Eu vou colocar só um outro tipo aqui pra gente identificar. Basicamente, pessoal, na linguagem C nós temos esses tipos: float, double, char, int e void. Qual é a diferença entre eles? O float, ele é capaz de armazenar, processar qualquer valor com ponto flutuante, em outras palavras, valores reais. Todos os valores que tem o quebradinho, né, tem a vírgula e os valores decimais ali, são float. E o double? Qual é a diferença entre um float e um double? Eles são bem parecidos. Os dois trabalham com valores numéricos, os dois trabalham com valores reais. A diferença tá na quantidade de casas decimais que eu tenho no double. Joyce, quantas casas decimais tem um float e um double sempre? Não sei. Depende da arquitetura do computador de vocês. Tudo bem? De uma forma geral, se o float tem, por exemplo, 8 casas decimais, o meu double vai ter 16. Tudo bem? Ele é de dupla precisão, então ele tem o dobro, geralmente tem o dobro de casas decimais do que um float. Ok? Como que eu identifico então quando eu trabalho com float ou quando eu trabalho com double? Primeiro, é valor real? Beleza, pode ser um dos dois. Eu preciso de uma precisão muito grande, ou seja, eu não quero fazer muitos arredondamentos, preciso de um valor que seja assim muito específico, muito detalhado, eu utilizo o double. Se eu estou utilizando, por exemplo, né, que é o que a gente faz bastante, sei lá, peso, eu quero usar valor monetário, dinheirinho, que são geralmente 2, 3 casas decimais, não tem necessidade de eu utilizar o tipo double. Posso utilizar o float. Tudo bem? Então, é real com dupla precisão. E o char? O char, ele armazena um caractere. O que é um caractere? Uma letra, um símbolo, pode ser um algarismo. Só que quando a gente coloca um algarismo dentro de char, ele não tem valor numérico. Ele significa um símbolo. Tudo bem? Se eu, por exemplo, colocar aqui o valor 1, tá errado isso aqui, tá faltando eu dar o nome para minha variável. Mas se, por exemplo, um char tá armazenando 1, esse 1, ele não tem o sentido de uma unidade, ele tem o sentido de o desenho do número 1. Ele é só um algarismo ali. Tudo bem? Depois, na sequência, nós temos o tipo inteiro. Como que ele trabalha, né? Diferentemente do float e do double, que apesar de serem valores numéricos, né, que tem um sentido de valor de quantidade, ele não consegue representar a parte decimal, ou seja, é um valor inteiro. E o void?
O void é um tipo que nós utilizamos geralmente associados a funções. Por quê? Faz sentido eu criar um local de memória para armazenar vazio? Não faz. Então, o void, ele é reconhecido como um tipo, mas ele é um tipo utilizado para criação de funções, como a gente fez ali no void main. É uma função principal que não retorna nada. Tudo bem? Eu consigo trabalhar com ele, mas eu não consigo armazenar valores nele, porque ele é o tipo vazio. Maravilha. Então, nós temos esses 4 tipos para armazenar valores, ok? E como que eu consigo armazenar valores aqui? Depois de definir o tipo do meu valor, que pode ser float, double, char ou int, nós precisamos dar um nome para o local de memória que vai armazenar aquele valor. E como que eu faço isso? Defino o tipo, espaço, vou dar um nome aqui, por exemplo, vou chamar de altura. Poderia ser, por exemplo, salário. Poderia ser, por exemplo, peso. Ok? Com isso, se eu colocar um ponto e vírgula aqui, o que eu estou dizendo? Então, o meu programa começou a ser executado, ele incluiu a biblioteca, entrou na função principal, e quando ele passa por essa linha, float, peso, o que ele faz? O que o compilador faz? Ele vai na memória e verifica, nossa, tem um espacinho vazio aqui, onde dá para eu representar um valor do tipo float, um valor real. Se ele encontrar esse espaço, ele vai separar aquele espacinho e aquele espaço agora vai ter meio que um codinome, que é o nome peso. Se eu colocar... Pode falar. Achei que alguém tinha começado a falar. Pessoal, desculpa. Para double, sei lá, eu vou falar o valor de pi aqui, vou armazenar o valor de pi, que eu nem lembro mais depois dos últimos dos dois valores decimais. Também é a mesma coisa, né? Então, eu tenho agora uma variável com nome peso, e dentro do peso eu posso colocar um valor real de precisão única, com uma quantidade limitada ali de valores de casas decimais. Na sequência, tem um outro espaço que não é o reservado para o peso, que tem o nome pi, e ele consegue armazenar um valor real com dupla precisão. Se eu colocar agora aqui, por exemplo, char letra, tem uma outra variável que tem o nome letra, e aqui dentro eu consigo armazenar um char, ou seja, eu consigo colocar um símbolo, um caractere. E poderia colocar um int aqui que vai ser, por exemplo, o ID. Tem um ID. Então, eu tenho agora, olha, 4 variáveis que foram criadas, cada um no seu espaço específico e cada um com o seu nome específico. Tudo bem? Se vocês voltarem também na aula passada, nós temos algumas regrinhas para dar nome para as nossas variáveis. Lembrando que faz diferenciação, né? Tem diferença entre eu colocar, por exemplo, aqui, peso e peso. Nesse caso, eu tenho 2 variáveis diferentes. Uma peso em minúsculo. Eita, só um minuto, pessoal, entrou alguém também. Pronto. Essa variável é peso em minúsculo, essa variável é peso em maiúsculo. Faz diferenciação. Eu não posso, por exemplo, criar só o peso e tentar utilizar com maiúsculo. Ok? Então, faz diferenciação entre minúsculo e maiúsculo. Não pode ter espaço no nome. Por exemplo, se eu quisesse dar o nome da minha variável de peso pessoa, só um exemplo, tem que estar juntinhos ou então utilizar um underline. O underline é o único caractere especial que a gente pode utilizar. Se eu deixar assim, ele vai dar problema. Deixa eu mostrar até para vocês. Ó, ele está esperando um igual ou uma vírgula, está errado. Se eu colocar uma vírgula aqui, agora eu tenho 2 variáveis diferentes, do tipo float. Uma com o nome peso e outra com o nome pessoa. Ok? Geralmente, em nome de variáveis, né, isso é uma padronização na programação. Nós utilizamos as variáveis sempre começando com letra minúscula. Ok? Nós não podemos utilizar, por exemplo, o nome de uma variável começando com algarismo. Por exemplo, 1x. Ele até ficou numa cor diferente. Eu poderia chamar, por exemplo, de x1. Aí pode. Então, sempre começa com uma letrinha. Não posso chamar, por exemplo, a minha variável de x+, nem x-, nem x asterisco, nem x barra. Por quê? Esses caracteres especiais, né, mais, menos, asterisco, barra,
percentual, o e-comercial, exclamação, são símbolos que têm algum significado dentro da programação. O mais a gente vai ver que ele faz soma, menos, subtração, o asterisco faz multiplicação, o barra faz divisão, o percentual ele faz o módulo, ele calcula o resto da operação de divisão. O e-comercial, ele tem, na verdade, se ele aparecer 2 ex-comerciais, ele tem um significado de um conectivo lógico. Se for um só, ele indica posição de memória. O exclamação, ele significa a negação de alguma coisa. O igual, ele pode utilizar para definição de valores. Então, não podemos utilizar esses caracteres no nome de variáveis. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Tudo tranquilo, professor. Maravilha. E sobre variáveis, um último detalhe. Quando nós criamos as nossas variáveis, como por exemplo aqui, nós só separamos um local para armazenar valor. Tem algum valor dentro de peso, de X, de pi, de letra e de ID? Não. Elas estão vazias, né? A gente que vai ter que colocar. Exatamente, obrigada. Então, Professor, só um parênteses aí, eu só fui dar comida pro meu pai aí, quer dizer, dar uma acudida nele, mas qualquer coisa, amanhã, depois que você colocar o vídeo aí, eu assisto normal. maravilha, sem problema. Se tiver alguma questão aí, você procura a gente também. Tá bom, então. Ok? Então, nós não temos valores. Se a gente tentar até apresentar um valor desse, vou até mostrar um detalhe para vocês, olha só. Eu tenho as minhas variáveis vazias, certo? Eu poderia, mesmo com as variáveis vazias, tentar apresentar o valor que está lá dentro. Só para vocês verem que, na verdade, tem alguma coisa lá dentro. Só que tem o que a gente chama de lixo de memória. Ele separou um local de memória, aquela memória já foi utilizada em algum outro momento, não sei quando, e pode ter algum vestígio ali de algum valor que eu nem sei qual é. Tudo bem? Olha só, um detalhe, né? Uma pergunta para vocês. Se eu quisesse, nesse momento, né, declarei meu programa, declarei as minhas variáveis, fiz um printf aqui. Se eu quisesse, nesse printf, ao invés de dar esse boa noite, pessoal, eu quero, olha, o valor dentro da variável peso é... O que vocês acham que eu preciso colocar aqui para apresentar, para pegar o valor, puxar o valor de peso e colocar aqui? Depois das aspas, colocar vírgula, peso. Depois das aspas, colocar vírgula, peso. Isso? E colocar o indicador de variável dentro da string também. Eu escutei uma voz. Quem falou para mim do peso antes? Vocês vão ter que falar seus nomes, porque eu não tô na área do Meet, eu não consegui identificar o nome de vocês. Acho que foi eu, Bárbara. Obrigada, Bárbara. Eu não reconheço sua voz. É isso mesmo. Só que olha só pra gente ver o que acontece, eu vou colocar aqui para executar. Olha só o que aconteceu. Rodou, só que ainda ele colocou o valor dentro da variável peso é... Vocês perceberam que, na verdade, ainda ele não puxou? Apesar de eu ter colocado aqui depois vírgula, peso. O que está faltando? Está faltando aí, Alexandre, foi o que você disse. Está faltando o que aqui mesmo? A referência do tipo de dado. Exatamente. Então, olha só. Por que não apareceu? Eu falei para vocês anteriormente que tudo que vai aparecer na mensagem precisa vir dentro das aspas. Ok? Só que daí falar, Joyce, beleza, então, eu vou colocar aqui dentro o nome da minha variável peso. Vou colocar para executar. Olha só o que apareceu. O valor dentro da variável peso é peso. Por que aconteceu isso? Essa minha palavrinha peso, ela não está sendo diferenciada entre a palavra, né, os caracteres, as letras P, S, O, com o valor da variável, puxando a variável. Então, o que eu preciso fazer aqui dentro das aspas? Eu preciso indicar que aqui nesse local onde eu escrevi o segundo peso, vai vir o valor que vai ser buscado aonde? Numa variável. Qual que é o tipo da variável peso? Float. É float. Se é float, eu vou colocar %f. Então, olha o que a gente está indicando dentro do printf. Printf é para apresentar uma mensagem. Beleza.
Dentro do printf, eu preciso especificar a mensagem que vai ser apresentada. Qual é a mensagem? O valor dentro da variável peso é, só que aqui, depois do espaço e depois do é, né, depois do é espaço, eu quero que seja buscado na memória o valor que está dentro da variável peso. E a minha variável peso é float, então eu indico, olha, aqui vai ser substituído por um valor float, %f. E aí eu preciso indicar, mas qual float? O float que tem o nome peso. Vamos colocar para executar para ver. Olha só o que apareceu. O valor dentro da variável peso é 0. A gente deu sorte aqui, porque era para apresentar um valor doidão. Tudo bem? Provavelmente pegou algum local de memória que ele conseguiu identificar como 0. Vocês podem até fazer o teste aí no de vocês. Não coloca 0. Tudo bem? A criação da variável não define que o valor é 0. Até aqui tudo bem? Se fosse agora, por exemplo, vou colocar um outro printf aqui e eu quero apresentar o valor dentro da variável letra. O que vocês acham que vai vir aqui? Sugestões? Que tipo que é? Char. Char, só que char, qual que é E isso? apareceu a letra? Repete pra mim que eu não escutei a última fala. Pessoal, eu não escutei. Eu acho E apareceu alguma letra? Ele vai aparecer alguma letra. Só que qual que é o nome da variável? Char. O tipo da variável é char. Então, o tipo vem aqui, olha, %c de char. Então quer dizer que vamos supor, professora, quando colocar a variável, não precisa colocar a letra inteira, é só colocar o F que ele já entende, o compilador já entende já isso aí? É sempre o % é inicial, só que tem alguns casos que são um pouquinho diferentes, eu vou mostrar para vocês, mas de uma forma geral é isso mesmo. Coloco então só a sinalização, % e a inicial do tipo, e depois na sequência, olha, vírgula, qual é o nome desse %c? Foi o André, né, André, que colocou, que é letra? Eu tô tentando, pessoal, identificar a voz de vocês, mas tô... Eu sou o gratão, qualquer coisa, essa voz de taquara rachada aqui, grossona, sou eu. Mas vamos lá, mas é isso mesmo, olha, o %c, que é sinalizando que é o quê? O letra é um char, o char a gente sinaliza por %c, e qual é o caractere, qual que é o char? É o char que tem o nome de variável letra. Vou colocar para executar. Então, olha só. O valor dentro da variável peso é tal, e o valor dentro da variável letra é, e na verdade nem apareceu nada, né? Então não tem um nada ali dentro. Poderia ter, por exemplo, um espaço ali dentro. Tudo bem? E daí aqui, que é um pouquinho diferente no inteiro, olha, o valor dentro da variável ID é. Nesse caso, pessoal, nós temos duas possibilidades. O ID é de que tipo? Int. Então, já analisando o que a gente estava fazendo mesmo, poderia colocar aqui %i. Certo? Deixa eu só fazer um detalhe, pessoal, que a gente viu até na última aula, que é o /n para pular linha, né? Apresenta isso, dá o /n aqui também, só para não ficar grudado. Vai funcionar se eu colocar aqui o ID? Vocês vão ver que vai. Deixa eu colocar para executar. O valor dentro da variável peso é 0, da letra provavelmente o espaço ou vazio, e aqui o valor dentro da variável ID é 0. Tudo bem? Outra possibilidade, quando a gente está trabalhando com valores do tipo int, é apresentar com %d. É 0 também. Qual é a diferença, então, de eu utilizar quando trabalhando com inteiro, usando %d ou %i? Olha só, valores inteiros, a gente está acostumado a trabalhar com valores inteiros na base 10, que são os valores, né? Toda vez que a gente junta o conjunto de 10, a gente adiciona uma dezena e depois vai para centenas e assim por diante. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí o 10 já vira, na verdade, 0 e aumenta mais uma dezena. A gente não percebe, mas é assim. Só que quando a gente está trabalhando, por exemplo, em base hexadecimal, base binária,
Eu posso trabalhar utilizando %i, porque eu só estou dizendo que é o inteiro e eu não estou dizendo qual que é a base do valor, qual que é a base do inteiro. Quando eu utilizo %d, eu estou dizendo que, além de ser inteiro, ele é um inteiro na base 10. Tudo bem? Essa diferença para vocês? Tudo bem. Maravilha. Obrigada. Então, tanto faz. Quero usar %i e %d. Tudo bem, a única coisa é que, se for o %i, ainda serve para outras bases, que não seja decimal. Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Professora, eu tenho uma aqui. Pode falar. Um exemplo, eu quero colocar duas variáveis em um print só. Tipo assim, o valor do peso é x, o valor da sua altura é x e o peso é x, entendeu? Tá. Sem ter que fazer vários printf, né? Olha só. Quem foi que perguntou? Kleber. Kleber, obrigada, Kleber. Olha só. Nós temos primeiro, então, duas variáveis, né? Peso e altura. Só para seguir o seu exemplo. Dentro do printf, nós vamos... Qual é a mensagem que você quer? A sua altura é tchutchu e o seu peso é um outro tchutchu, certo? Aqui eu preciso sinalizar. Onde está armazenado o valor da altura? Na variável altura, que é de que tipo? Float. Então, aqui eu já digo que vai aparecer um float. Depois do peso vai aparecer também o valor da variável peso, que é um float. Então, %f. Se vocês perceberem, nesse printf eu tenho duas sinalizações de substituição de valor de variável. Depois da vírgula que vai ficar diferente. Qual é o primeiro float que aparece? Eu preciso buscar na variável altura. Então, eu coloco altura, vírgula, tem o segundo. O segundo float tem que ser buscado na variável peso. Então, vírgula, peso. Tudo bem, Kleber? Então no caso ele tem que ser na ordem, certo? Tem que ser na ordem. Na ordem que eu estou escrevendo. O primeiro aqui vai ser ligado, essa primeira substituição vai ser feita com o valor desse e essa segunda com o valor desse. Entendi. Sei. Deixa eu dar um /n aqui, só para não ficar grudado, fica mais fácil de vocês verem o resultado. Então, olha só. Olha que mudou aqui a letra, né? Agora tem um outro valor. Então, o valor dentro da variável peso é tal, da letra é tal, do ID é tal. E olha só agora, a sua altura é 0 e o seu peso é 0. Vamos colocar valor, né? Mas nesse caso, Kleber, esses três printfs aqui, vou até colocar aqui para vocês darem uma olhada, eu poderia montar num só. Poderia colocar o valor dentro. Eu vou montar de uma forma diferente, só para não ficar muito comprido. Eu poderia falar que, olha, variável peso igual, o peso é float, %f, /n, que é para pular linha, variável letra igual, só que a letra é um caractere, %c, /n para pular linha, e variável id igual, o id é um inteiro, %d. E vou colocar um /n de novo. Agora, olha só, eu tenho a primeira sinalização, segunda sinalização, terceira sinalização. Quem é o primeiro? O primeiro é o peso, vírgula. Tem mais? Tem. Qual que é o segundo? 1%C, que é a letra, que é o caractere, vírgula. Tem o terceiro, que é o ID. Vou colocar para rodar de novo. Então, esses três primeiros aqui... Deixa eu voltar só um minutinho. Aí. E abaixar, fica mais fácil. Esses três primeiros foram dessas três primeiras linhas. Esses outros três foi produzido apenas por essa linha do printf. E o último, pela última printf. E percebam que sempre sendo executado de forma sequencial. Tudo bem? Até aqui? Tudo bem. Maravilha. Só que vocês estão vendo que os valores estão chatos, né? Tá tudo zero, tem os valores doidos aparecendo no letra.
E se eu quiser colocar, por exemplo, eu vou colocar os meus valores aqui. Tem o peso, tem a altura, tem o pi que a gente nem está usando aqui, o letra e o ID. Se dentro do meu programa, eu quisesse, por exemplo, vou até me emagrecer aqui, vou colocar que eu tô com 59 quilos. A altura, eu vou colocar que eu tenho 1,7. O pi, na verdade eu vou colocar aqui, mas deixa eu ver se vocês entenderam, né? Vamos voltar. Nesse momento, a gente fez só a declaração de variável. Como a gente já viu, não tem valor aqui dentro. Se eu quiser, agora, além de criar a minha variável peso, associar um valor, ou seja, preencher aquele local de memória com algum dado, com algum valor, eu posso colocar aqui igual. O igual ele serve para ligar valor à variável e eu posso colocar aqui 62. O que a gente acabou de fazer? A gente fez 2 processos num só. Essa linha até aqui, ele já está criando uma variável que chama peso e já está colocando dentro dessa variável o valor 62. Nada me impediria de, depois de ter declarado as variáveis aqui embaixo, eu colocar, por exemplo, a altura igual a 1,7. Tudo bem, pessoal? Nesse caso, tenham sempre em mente que o nosso programa é executado de forma sequencial. Se é sequencial, tem algumas operações que são dependentes. Eu não posso pegar essa linha aqui, vou dar um Ctrl X e colocar aqui em cima. Por que não? O que vocês acham? Vou até colocar para vocês. Porque primeiro tem que definir o tipo da variável antes de atribuir o valor, né? Exatamente. Então, esse processo eu posso dizer que é a declaração da variável. Eu preciso declarar a variável, ou seja, ela precisa existir primeiro para depois eu colocar um valor nela. Eu posso então deixar do jeito que estava antes. Por quê? Porque a altura já foi declarada aqui antes. Ela já existe. Depois dela existir, eu posso preencher. Tudo bem? Então, eu posso declarar primeiro e depois colocar o valor. Ou então, eu já posso fazer já direto. Olha, o peso já é 62. O pi já é 0,3,1415. Só um detalhe, pessoal. Quando a gente está utilizando valores reais, não é vírgula, é ponto. Ok? Posso agora colocar, por exemplo, agora eu quero a letra tenha o valor T. Detalhe também. Se a gente deixa aqui T, por que está errado? Por que ele vai dar pepino? Vou até colocar para rodar para vocês verem que ele dá problema aqui. Por quê? O T, vocês concordam comigo que eu posso ter uma variável do tipo char que chama T? Todo mundo concorda que essa minha variável pode chamar T? Não começa com numeral. T é uma letra, pode dar um nome para uma variável. Seria a mesma coisa eu falar, por exemplo, char x. Mas eu quis dar o nome da minha variável de T. Quando eu tenho essa atribuição aqui, ou seja, eu estou falando que a minha letra, a minha variável letra, está recebendo, né? Está recebendo através do igual T. Aí a questão é, T, você está dizendo T, valor de variável, ou T, o valor T, né? O caractere T, a letra T. Se eu estiver ligando a letra com a variável T, isso aqui está certo. Ou seja, letra não tem valor, T não tem valor, mas estou falando que a letra recebe a falta de valor de T, da variável. Se eu quiser agora preencher o local de memória que chama letra com um caractere, com a letra T, eu preciso sinalizar que isso aqui representa um símbolo. Como que eu represento isso? Através Entre aspas? Aspas simples. Isso mesmo. Tudo bem? Vocês perceberam a diferença? Olha só. Vou colocar para rodar para vocês verem o que vai aparecer na letra. Mas, só para a gente ter uma mensagem menor, eu vou deixar isso aqui como um comentário. Lembrando que, se a gente quiser comentar uma linha só, barra, ele fica até cinza. Se eu quiser comentar um conjunto de linhas, eu posso colocar barra, asterisco, e onde finaliza o comentário, asterisco, barra.
Tudo bem? Vou colocar para executar. Olha só. O valor dentro da variável agora é 62. Deixa eu colocar um pouquinho para cima para a gente fazer o paralelo. Então, eu coloquei que o peso é 62, olha o 62 aqui. Depois, o valor dentro da letra é T, porque a gente colocou o T. E o valor dentro do ID, olha o valor doidão aqui agora, olha. A gente definiu esse valor? Não, é lixo de memória, porque a gente não definiu o valor inicial, mas o peso e a letra está correto. Se eu mudar aqui agora, eu vou colocar que o valor agora é W maiúsculo. Vou colocar para executar. Olha só que mudou de novo. O peso que a gente não modificou continua sendo 62. E a variável letra agora tem o valor W. Tudo bem? Até aqui? Alguma dúvida? Dúvidas, pessoal? Não. Maravilha. Esse exemplo de exercício que a senhora está fazendo aí hoje aí, vai colocar também lá no... Coloco no Moodle, sim. Depois eu coloco para vocês, sem crise. Mas deixa eu mostrar agora um Professor, Oi. um exemplo, você colocou a altura 1.7, certo? Se eu quiser colocar a variável de novo, a altura aí embaixo, ela vai substituir o valor? Se eu colocar... Em cima? Desculpa, repete para mim. Aqui, ó, você falou que você colocou a altura 1.7, certo? Na Sim. variável aqui na linha 10. Sim. Por exemplo, eu quero colocar na linha 12 outra altura, tipo, né? Só para você entender, é outra altura com outro valor. Entendeu? Põe 1.9. Aí vai substituir o valor de cima? Vai. Como a variável é a mesma e uma variável em um momento só armazena um valor, toda vez que eu coloco em linhas seguintes, eu vou colocando outras atribuições, outras ligações de valor, né? Definição de valor, ele sempre apaga, ele não apaga, na verdade ele sobrescreve. É isso mesmo. Deixa eu mostrar para você aqui. Printf. Não, deixa eu fazer o seguinte, eu vou tirar o comentário daqui. E vou deixar aqui. Professora, nessa parte também tem como adicionar mais de nessa variável tem como adicionar mais de um valor, né? Que é aquelas caixinhas, sabe? Você vai guardando as coisas. Daí, nesse caso, vai ser o vetor. Já mostro para vocês. Só pra gente por partes, aí daria. Olha só. Como a gente tem... Eita, não tenho a altura, né? Foi mal, gente. Deixa eu voltar. Tá faltando printf, o valor dentro da variável altura. A altura é float, %f. Vou colocar um barra n para pular a linha e altura, perdão. Eita, agora sim. Então, olha só, olha o valor aqui, 1.93. Mas, só um detalhe, se o meu printf tivesse aqui, olha o valor que ele apresenta. O valor da altura é 1.7. Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês. O printf, aqui no meu programa, está falando que o valor da variável altura é 1.7. Mas se eu estivesse considerando aqui, no final do meu programa, qual é o valor real, nesse caso, da altura? O que vocês acham? 9,3, né? Exatamente. Por quê? Porque ele já passou, ele já processou essa linha. Então, sequencial. Processa essa linha, a altura não tem valor. Continua. Até enquanto, por enquanto, a altura não tem valor nenhum. Aí ele processa outra linha, 1.7. Processa a próxima linha que modifica a letra. Quando ele processa o printf, o valor da altura ainda é 1.7. Só que na linha seguinte ele é modificado, é 1.93. Mesmo que a gente não tenha printf apresentando novamente o valor da altura, ela foi modificada, ela está em 1.93. Tudo bem, pessoal? Tá claro isso para vocês? Depois desse altura 1.93, o printf, ele praticamente ignora, ele só vai ler a altura 1.7? Até aqui, o valor da altura é 1.7. Quando ele passa por essa linha, é sequencial, certo? Então, depois desse printf, ele faz essa linha, ele processa essa linha. Aí a altura é 1.93.
Só que se vocês perceberem, olha, nos printfs, a gente está falando do peso, da letra e do ID. Não fala de novo da altura. Só para vocês verem, ó. Então, professora, se eu colocar, em vez de tipo ali onde tá ID, colocar a altura, já vai aparecer 1,93. Vai. Vou colocar até aqui de novo, justamente para vocês verem. Olha, eu tenho uma altura depois do 1.7, antes do 1.93, e depois eu tenho outra altura, o printf de altura, depois disso. Olha só. Sequência, né? Esse primeiro printf, a altura era 1.7. O peso, a letra, o ID. Olha agora o valor da altura aqui, 1.93. Ok? Professora, entendi, professor. Pode falar, pessoal. Professora, eu não consigo então armazenar dentro da variável char uma palavra, né? Não consigo. Para isso, eu preciso, porque uma palavra, por exemplo, olha, se eu tentar colocar aqui, Maria. Quantas letras tem em Maria? Tem 5. Nesse caso, eu preciso de um vetor. Vocês estão perguntando, eu não vou me segurar. Deixa eu mostrar para vocês. Porque o André, eu acho que tinha falado também da possibilidade de a gente armazenar mais do que um valor. Tudo bem? E daí vocês me falam, porque o vetor, quando a gente entra em vetor, às vezes é um pouco chatinho pra gente entender como... não é não. Vamos lá. Do jeito que a gente está trabalhando aqui, o peso armazena um único valor. E a altura, um único valor. E o pi, um único valor. Letra, uma única letra. O ID, um único inteiro. E o char T, um único valor do tipo caractere. Só que aí, tanto quanto, se eu quiser, por exemplo, representar um nome, ou se eu quiser representar mais de uma altura, a gente precisa de duas ou mais localizações diferentes, certo? Tudo bem? Tudo bom. Maravilha. Daí, André, primeira sua dúvida. E se eu quisesse armazenar, por exemplo, 2 pesos? Eu poderia, na declaração da variável, indicar que agora a minha variável peso vai armazenar mais de um valor. Quantos valores de peso vocês querem armazenar? Põe 2 valores, professor. 2. Mas sim. Daí o que eu vou falar então é o seguinte, olha, o meu peso não é só mais uma variável, ela armazena, na verdade, 2 valores. Como que eu indico isso? Dentro dos colchetes. E eu vou falar que são 2. Essa minha variável agora, ela representa o que nós chamamos de vetores ou arrays. O que são arrays? O que são vetores? Na verdade, são variáveis que têm dentro dele mais do que uma posição. O que vem disso, né? O que agora a gente precisa considerar quando está manipulando o peso? O peso não representa mais um valor, representa 2, certo? Então, se eu quisesse, por exemplo, olha, eu quero dizer que o peso na primeira... Meu Deus, meu dedo tá tenso hoje. Na primeira posição, recebe, por exemplo, 60. E o peso na segunda posição recebe 70. Como que eu faço... Olha o ponto e vírgula, né? Como que eu faço para representar isso? Já que peso consegue representar 2 valores diferentes. Eu preciso entender que as posições de vetores começam sempre no índice 0. Tudo bem? Então, para eu fazer essa operação de colocar 60 na primeira posição do peso da minha variável peso, que é um vetor, como que eu escrevo? Eu vou escrever que o peso na posição 0, né, a primeira posição que tem um índice 0 recebe 60. E como que eu faço para que o segundo valor tenha o valor 70? Que o segundo peso seja 70? A variável continua sendo peso. O que modifica? A posição. Se a primeira posição tem um índice 0, a segunda posição vai ter qual índice? O que vocês acham? 1. 70. Ponto e vírgula. Professora, no caso não seria, não sei se isso, no caso você colocou o peso 2 ali, né? Então não daria para mim colocar 2 informações no caso, né? Agora dá. Isso. Só que aí, se eu quiser colocar tipo peso 1 e peso 2 nas variáveis ali. Pode ser, só que daí eu desse jeito, peso 1, peso 2. Mas também. no caso,
Olha, no caso, essa variável ela serviria para quê? Tipo assim, na teoria ela seria para a gente não precisar ficar colocando várias variáveis? Isso mesmo. Nesse caso, aqui eu só tenho duas, né? Mas e se eu tivesse 50? Ao invés de utilizar peso 1, vírgula, peso 2, vírgula, peso 3, vírgula, aí eu posso só colocar isso daqui, ó, peso 50. Tudo bem? Ah, entendi. A gente vai ver isso assim mais específico, só respondendo a pergunta de vocês, porque senão vocês ficam, nossa, mas como é que faz? Dá pra fazer? Dá. A gente vai chegar nesse ponto também. E a mesma coisa também... Professora, que nem nesse float peso 2 no colchetes aí, ou na caixinha aí, isso daí é uma condição ou não? Só pra saber. Não é condição. Não. É só definição de um tipo... de um tipo de variável de um jeitinho diferente, que são os arrays ou vetores. Ô, professora, e como que diminui as casas decimais? Tipo, por exemplo, tá aparecendo peso, vai aparecer 60.0000. Aí eu quero diminuir as casas decimais. Isso é um problema de apresentação. Fala seu nome para mim, por favor. Giovanni, obrigada. Aí, dentro do printf, olha, por exemplo, aqui a altura. Deixa eu só voltar, vou colocar tudo como comentário, vai ficar para vocês. Eu vou deixar aqui como comentário também. E colocar o float, peso, altura. Tudo bem? Se eu colocar para rodar, olha só, dentro da variável altura é 1.7, é justamente as casas decimais, né, Giovanni? É um problema de apresentação. Quando eu estou no printf, sinalizando o %f aqui, entre o % e o f, eu posso colocar ponto e o número de casas decimais que eu quero. Por exemplo, se eu colocar aqui ponto 2f, ele apresenta para mim 2 casas decimais. Se eu colocar, por exemplo, ponto 1f, ele apresenta uma casa decimal. Poderia até colocar ponto 0, vamos ver que eu acho que ele vai apresentar só entre... Na verdade, ele arredonda. Ele arredonda e apresenta sem nenhuma casa decimal. Se eu colocar, por exemplo, 5 casas decimais. Tudo bem? Era isso mesmo a sua pergunta, Giovanni? Isso, era isso mesmo. Maravilha. Daí a gente não muda na definição da variável, a gente muda só na apresentação. Ah, certinho. Obrigado, professor. Pessoal, mais alguma dúvida até aqui? Podemos passar para a leitura? Não, podemos. Eu sei que eu tenho 20 anos de informática, de TI, mas nada parecido como eu sei montar script para GPO, grandes infraestruturas, mas programação, estou começando agora. Mas agora você vai estar tinindo nisso também. Mas vamos lá, pessoal. Olha só. Eu vou colocar para executar o meu programa de novo e vocês vão ver que a altura é 1.7, né, no começo e 1.93 no final. O valor do peso, o peso tá doidão porque a gente... Deixa eu colocar um peso aqui, eu vou colocar o peso de 70. O peso tá 70, a letra é M, o ID tá sem valor, tá com valor doidão, e o valor da altura 1.93. Vou só fazer um detalhe para vocês perceberem uma coisa. Vocês viram os valores que estão aqui, né? Vou colocar para executar de novo. Olha os valores de novo. Vou fechar e executar de novo. Vocês estão percebendo que os valores não mudam? Continuam para sempre. Faz sentido eu ficar executando várias vezes para ver se vai modificar? O que vocês acham? Tem alguma possibilidade de modificar os valores? Não, por isso que tem que retornar a 0, né? Nesse caso, Giovanni agora, né? Isso. Giovanni, o return 0, na verdade, ele está ligado com esse inteiro aqui, main, né, que é da definição, só que ele também vai continuar sendo 0 para sempre. O que define o fato de as variáveis continuarem sempre com o mesmo valor é porque toda vez que ele roda o programa, ele encontra a mesma codificação e na codificação o peso sempre é 70, o π sempre é 3.1415, a altura sempre vai de 1.7 e depois modifica para 1.93, a letra sempre é M. Vocês percebem que pode ser interessante eu ter valores que já foram inicializados, ou seja, eu já defini o valor, e eles continuam para sempre do mesmo jeito.
Mas e se eu quiser uma interação com o usuário? Eu não quero falar que a altura é sempre 1.7, a letra sempre é M. Eu quero perguntar para o usuário, usuário, qual que é seu peso? Qual que é sua altura? Qual que é, sei lá, a letra inicial do seu nome, por exemplo? E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um outro arquivo aqui, só para, daí tem as duas versões, eu coloco para vocês no Moodle. Deixa eu só salvar. 4, 2, 1C. Eu vou fazer um Ctrl+C aqui da estrutura. Ctrl+C, Ctrl+V e aqui no finalzinho também. Preguiça de escrever, né, gente? É a estrutura básica. Tudo bem? Nesse caso, eu vou ter aqui um float, altura mesmo. Vou ter um float, deixa eu definir junto ali, altura, peso, e eu vou ter um int, idade, e vou ter um char, letra inicial. Tudo bem? Então, tenho 4 variáveis, 2 do tipo float, um do tipo inteiro e outro do tipo caractere. Só que agora eu não quero definir que a altura tem um dado valor, nem o peso, nem a idade, nem a letra inicial. Eu quero que o usuário, ou seja, quem for interagir com o meu programa, forneça para mim a altura, o peso, a idade e a letra inicial. Tudo bem? O que a gente já conhece que dá para fazer? Eu posso colocar aqui um printf só para falar para o usuário, falar, olha, usuário, qual é a sua altura? Eu estou perguntando para o usuário mesmo. Vocês percebem que nesse ponto, depois de eu perguntar para o usuário, ele vai responder alguma coisa para mim, certo? Concordam comigo? Sim, senhora. É um bate-volta, né? Qual que é seu usuário, qual que é a sua altura, ele vai me responder. Quando ele responde, eu preciso pegar o que ele respondeu e guardar. E aí que a gente entra na operação de entrada de valores. O usuário vai estar interagindo com a máquina. A máquina dá uma certa ferramenta, que no caso é o teclado, para ele digitar a resposta dele. Tudo bem? Junto então com esse comandinho de printf, que é o computador, no caso o nosso sistema apresentando uma mensagem para o usuário, tem uma outra que é a operação inversa, que é do usuário digitar alguma coisa e a gente armazenar. Write. Não entendi. Write. Escreva. Escreva, isso, obrigada. Write. Write e escreva. Só que nesse caso é diferente do comando em C. Ou é em o scanf. Scanf. É tipo como se fosse para escanear o teclado. Mas é isso mesmo. A operação é essa. Só que no caso de C, a gente utiliza o scanf. Beleza. O scanf desse jeito? Não. Qual é o formato do scanf? No scanf, nós precisamos passar 2 informações. A primeira é, qual é o tipo de dado que eu espero que o usuário forneça para mim? Ou seja, qual que é o tipo da resposta do usuário? Aí a gente precisa analisar. A gente perguntou a altura. Por que a gente definiu a altura como float? Porque geralmente a altura, sei lá, a gente não fala que a gente tem 1 metro, ou 2 metros, ou 3 metros. A gente fala geralmente 1, alguma coisa. 1.7, 1.5, 1.6. Então, é um valor quebradinho, né? É um valor real. Então, a altura que o usuário vai me responder, eu espero que seja um valor real. E esse valor vai ser armazenado em altura. O que eu preciso indicar no scanf, então? Primeiro, entre aspas, eu preciso indicar o tipo da variável, ou seja, o tipo do valor que ele vai me fornecer. A altura não é float? %F. Tudo bem? Então, leia um valor real, só que a gente precisa indicar também, além do tipo do valor, onde vai ser colocado. Então, eu vou colocar aqui vírgula, e comercial, porque indica um local de memória, um espaço de memória, e o nome da variável, altura. E ponto e vírgula para finalizar a leitura. Novamente, scanf é leia, então leia. Leia o quê? R$1. %F entre aspas. E esse real você coloca no endereço de memória, que nós temos como nome, né, que nós demos o nome de altura. Quando a gente coloca para rodar, olha o que acontece. O nosso programa, novamente, está sendo executado de forma sequencial. Passou pela primeira linha, declarou altura e peso.
Passou pela segunda linha, declarou a idade. Terceira linha, declarou a letra inicial. Aí ele passou pela linha de número 8, que na verdade é a quarta linha, o printf. O printf estava lá, olha, usuário, qual é a sua altura? Usuário, qual é a sua altura? Vocês estão percebendo que agora tem um cursor piscando aqui? Por quê? O scanf, quando ele está sendo executado, ele espera, porque ele depende da resposta do usuário para ele continuar. E daí eu, como usuário agora, eu posso fornecer, olha, programa, a minha altura é 1.72. Como que eu defino que a minha entrada acabou? É através do Enter do teclado. Aí sim. Depois desse Enter que eu dei, ele terminou o processamento do scanf. E qual é o valor que eu tenho? Olha, na linha 10. Qual seria o valor da altura? O valor que eu forneci. Nesse caso, que eu dei 1.72, o valor da altura, dentro de altura, é 1.72. Deixa eu até fechar aqui. Pronto. Se a gente quiser até confirmar qual é o valor da altura, olha, eu posso colocar um printf aqui de altura lida igual. Altura é real, né? %f. Vou colocar um /n para não ficar grudadinho. Vírgula, o valor da altura. Então, eu vou mostrar um detalhe para vocês. Eu vou colocar esse printf aqui em cima também. Altura antes da leitura. Aí ele está apresentando a altura. Pergunta a altura, lê a altura e apresenta a altura lida. Vou colocar para executar. Sequencial, né? Declarou. Altura antes da leitura é 0. Vou dar 1.65. Altura lida 1.65. Confirma até o que a gente já tinha conversado aqui no programa anterior, que a altura a gente definiu como 1.7 e depois definiu uma sobrescrita, uma substituição de 1.93. A substituição pode ser feita também através do scanf, que está manipulando, está colocando um valor dentro ali da altura, da minha variável altura. Tudo bem, pessoal, até aqui? Sim. Tá. E na sequência, né, eu vou até tirar, vou deixar como um // aqui, como comentário, a gente pode fazer a mesma coisa para os outros. Eu posso colocar então aqui um printf. Joyce, é necessário obrigatoriamente colocar o printf? Não, eu poderia até colocar aqui, olha, sem printf, scanf, e agora eu quero ler o peso. Tudo bem? O peso é de que tipo? Float, né? Um real. Então, novamente, entre aspas, %f, porque eu estou lendo um real, vírgula. Agora esse real vai ser colocado no endereço de memória que tem o nome peso. Tudo bem? Poderia colocar na sequência também outro scanf, perguntando agora o valor da idade, lendo agora o valor da idade. Só que a idade é o inteiro. O que vai mudar aqui? Ao invés de eu colocar %f, eu vou colocar ou %i ou %d. Tudo bem? O %d obriga que seja na base 10. Vou deixar o %d. E comercial é o endereço de memória de nome, idade. E por fim, eu posso colocar um scanf. Eu quero ler a letra inicial. Então, %c. Pessoal, só um detalhe. Quando vocês forem fazer leitura de caractere, que é o %c, deem um espacinho antes do %. Porque às vezes tem problema de ele pular a leitura, que é problema de buffer. Então, deem um espacinho para a gente garantir que não vai pular a leitura. Vírgula, no endereço de memória que tem o nome, letra inicial. Só para vocês verem o porquê do printf antes das leituras. Olha o que acontece. Sequencial, né? Declarou, printf. Usuário, qual é a sua altura? Aí eu vou responder a altura, é 1.5. Olha o que acontece na sequência. Está o cursor piscando. Por quê? Porque ele terminou de processar esse scanf, ele está no próximo. Então, ele está esperando o peso. Depois, de novo, ó, só o cursor piscando. Está esperando a idade. E agora, de novo, ele está esperando uma letra. Vocês percebem que, considerando agora a interação do usuário, ele fica perdido? Ele sabe que nesse momento do início da execução, ele está perguntando a altura. Dei a altura lá.
e depois ele não sabe mais o que é para digitar. Ele precisa lembrar. Eu poderia ainda... Eu fico esperando, né? Eu poderia colocar aqui, usuário, digite na sequência a sua altura, peso, idade e letra inicial. Posso? Posso, só que o usuário vai ter que ir lendo. Ou eu posso fazer o seguinte, olha, usuário, qual é a sua altura? Na sequência, printf, usuário, qual é seu peso? Depois, printf, usuário, qual é sua idade? Eu tô esquecendo até na hora de escrever, se for preencher lá eu vou ficar doidona. E printf, usuário, qual é a letra inicial do seu nome? Olha a interação agora. Usuário, qual é a sua altura? Minha altura é 1,72. Qual é o seu peso? É 65. E a sua idade? É 34. E a letra inicial do seu nome? É J. Vocês percebem que a interação vai ficando facilitada? O usuário entende o que eu estou pedindo para ele? Joyce, está errado se eu quiser tirar todos os printfs? Errado não está. Só que, como nós criamos programas e geralmente é para interagir com alguém que vai usar o nosso programa, não faz sentido a gente construir alguma coisa que o usuário não saiba utilizar. E como que eu posso, a gente pode até trazer um termo, né, que são os sistemas amigáveis. Eu preciso, então, sempre pensar na interação do usuário da forma mais facilitada possível. E indicando essas mensagens, o usuário começa a perceber, olha, agora é a altura, e agora é o peso, e depois é a idade, e depois é a letra. Tudo bem? Se depois de tudo isso a gente quiser apresentar os valores lidos, aí eu posso colocar aqui, vou colocar tudo num printf só. A altura lida é igual, nem vou colocar lida, eu vou colocar só altura igual o valor, barra N para pular linha. Depois, peso igual, o peso é %F, só que eu vou colocar 2 casas decimais na altura e no peso, 1 casa decimal. Depois disso, barra N. Idade igual, a idade é o inteiro, %D ou %I para deixar aqui, barra N. E por fim, a letra inicial igual, é um caractere, %C e um barra N. Só que agora a gente precisa preencher aqui, né? Então, primeiro a altura é a altura, o segundo que aparece é o peso, então, vírgula, peso. O terceiro que aparece é a idade, vírgula, idade. E o último que aparece é a letra inicial, vírgula, letra inicial. Vou colocar para executar. Altura, 1,5, peso é 52, a idade é, não sei, 31 e a letra inicial é Q. A altura, 1,5, perceba que apresentou com 2 casas decimais, porque foi o que eu defini. O peso, olha só, pessoal, parece que não é real, mas é, porque eu defini ele como real. Quando eu coloco 52, ele já sabe que seria o ponto 000, não precisa obrigatoriamente colocar o 52.0. A idade é 31, nem precisei definir as casas decimais, por quê? Porque a idade é o inteiro, e ele não tem casa decimal. E a letra é a letra Q. Se a gente coloca para rodar de novo e fornece outros valores, 1,67, peso 55, a idade 23 e a letra inicial é A, o resultado vai ser diferente. Por quê? Porque agora o valor que está sendo armazenado e, portanto, que está sendo apresentado depois para o usuário, né, depois de lido, depende de uma interação com o usuário. Depende dos valores que o usuário definiu aqui para gente. E não o valor que eu defini como no programa anterior que a gente estava fazendo. Aqui a altura sempre ia finalizar com 1,93, a letra sempre ia ser M, o peso sempre ia ser 70. Não, aqui nós interagimos com o usuário. Tudo bem? Dúvidas? Professora, eu tenho uma dúvida aqui, mas não é dúvida, mas é só um exemplo.
Você falou para mim que, é que a gente está colocando, acrescentando os valores, né? No caso é o usuário, está acrescentando os valores na variável, certo? Isso. Se eu quisesse fazer assim, um exemplo, colocar, dar um exemplo aqui de tabuada, tá? Tipo, soma de mais, é o usuário, coloca o primeiro número, o cara coloca 2, aí, põe o segundo número, 2. Aí pegar essas duas variáveis, elas se somar, no caso, né? No caso, se ele quiser somar. Aí no final vai dar outro valor que vai ficar agregado na mesma variável, entendeu? Não sei se você entendeu a minha pergunta. Eu acho que eu entendi. Vamos fazer. Só montar aqui a nossa estrutura padrão. Então, se eu entendi direito, Giovanni, você quer pedir 2 valores para o usuário e depois disso fazer a soma desses valores, certo? Isso, é Kleber, viu, professor? Ai, desculpa, Kleber. Ai, gente, eu tô fazendo confusão do nome de vocês, perdão. É difícil associar o nome quando a gente não tá vendo as pessoas, eu tenho essa dificuldade, mas eu vou aprender. Então, vamos lá, olha só. Você vai perguntar para o usuário 2 valores, certo? Sim. Que tipo de valor que você vai perguntar para o usuário, Kleber? Você quer valor real, valor inteiro? Nesse caso, como é soma? Pode ser real, talvez o pessoal queira fazer valor quebrado, não sei. Mas faz uma conta simples para o pessoal entender. Tipo, não, pode ser, tanto inteiro, faz. Vamos pode inteiro. Não faz diferença. Ó. Vou colocar primeiro como float. Depois a gente define para inteiro para vocês verem a diferença. Float, vou chamar aqui de valor 1. Primeiro valor, tanto faz. E valor 2. E ainda tem o resultado. Joyce, por que esses 3 valores? Pessoal, só um minutinho. Maravilha. Valor 1, valor 2, resultado. Ok? A gente já tem valor 1, valor 2, resultado? O que vocês acham? Não. Não tem? Então, a primeira análise que a gente precisa fazer, segundo a descrição do Kleber. O Kleber quer que o usuário dê o valor 1, dê o valor 2 e o programa vai calcular o resultado. Confirma, Kleber? Isso, exatamente. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer, para eu não deixar o meu usuário perdido, eu vou colocar um printf aqui falando, olha, digite o primeiro valor ou o primeiro termo da soma, não sei. Daí a mensagem aqui, pessoal, não tem certo ou errado, só... Professor, eu acho que tem um microfone ligado aí. Microfone ligado, tem alguém com o áudio ligado, pessoal? Já desligaram. Maravilha, obrigada. Então tá. Nesse caso, eu já tenho o valor? Não tem. Então a gente vai precisar fazer o quê? Scanf. E a gente vai ler o valor 1, só que o valor 1 é float, %F. E acabei de falar que a gente vai ler o valor 1, então a gente vai colocar no endereço de memória que tem nome de valor 1. Beleza. Considerando o problema que o Kleber levantou pra gente, já dá pra gente calcular a soma? O que vocês acham? Acho que não, né? Não, porque você não colocou mais, menos, subtração, divisão, símbolos. Tá. Vai ser um programa que vai só habilitar só o primeiro valor, né? Exato. Então, nós temos 2 problemas aí. Vamos definir. Olha só como que é importante a gente entender o problema. Kleber, a gente vai fazer sempre a soma ou a gente vai definir a operação também? Não, por enquanto faz só a soma, né? Então, beleza. Pra Então, gente entender. eu vou até colocar aqui, ó, digite o primeiro valor da soma. Então, por enquanto, eu não vi quem falou da operação. Realmente, se fosse para escolher a operação, a gente precisa ler o símbolo, falar para saber se é mais, menos, multiplicação ou divisão. Mas, por enquanto, como é só soma, eu nem preciso, porque já sei que é soma. Só que ainda não dá para fazer, porque eu tenho o segundo valor. Então, eu preciso fazer o quê? Printf de novo e digite o segundo valor da soma, né? A segunda parcela... Só para a gente entender. E na sequência eu preciso ler. De novo é um %F. E agora eu vou colocar no endereço de memória que tem nome de valor 2. Dá para fazer agora? O que vocês acham?
Ah, não, ainda tem que somar, né? Agora eu preciso somar. Daí, o resultado, vocês concordam comigo que eu não preciso pedir para o usuário o resultado? Porque eu já tenho o valor 1, eu já tenho o valor 2, e tendo os dois valores eu consigo calcular o resultado? Aí eu posso fazer o quê? Olha, quem vai armazenar o resultado? A minha variável resultado. E ela recebe, então é igual. Qual é a operação que eu vou fazer? Valor 1, quando eu estou fazendo soma, mais valor 2. Valor 1, valor 2. Pronto. Esse valor foi definido pelo usuário, esse valor foi definido pelo usuário. Essa variável, ela indiretamente foi definida pelo usuário, mas a operação foi o programa quem fez. E na sequência eu posso colocar um printf de resultado da soma igual %f de novo, porque o resultado é float, vírgula, resultado. Agora eu estou buscando, né, esse valor do resultado. Ou eu poderia fazer, olha, eu vou colocar deixa eu dar um /n também, para ele não ficar na mesma linha. Eu poderia colocar um printf aqui de firula. Eu poderia falar %f mais %f igual a %f, /n. Aí, Joyce, o que você está fazendo aí? Eu só vou apresentar os valores da continha, que seria valor 1, depois o símbolo mais, né? Então, valor 1, símbolo mais, depois esse é o valor 2, vírgula, valor 2, vírgula, aí depois do igual vai vir o resultado. E vamos colocar para Professora. Oi. Por que quando você pegou o resultado lá, variável, que deu o resultado do valor 1 mais valor 2, aí você colocou printf, né, lá na linha de baixo ali, resultado da soma igual a porcentagem, f, né, vírgula, resultado. Aí você não precisa colocar o endereço ali, que nem no E do scanf. Aí, é uma boa pergunta. Realmente é o funcionamento do scanf e do printf. O printf, ele já consegue reconhecer o nome da variável sem indicar para ele que é um endereço de memória. Se eu colocar o endereço de memória aqui, o e-comercial, ele não apresenta o conteúdo, na verdade é isso, ele não apresenta o conteúdo, mas ele apresenta o local da memória da variável resultado. Por que então que a gente precisa do e-comercial no scanf? Porque ele não está identificando o conteúdo da variável, mas ele está acessando o endereço da variável para modificar o valor. Deu para entender? Entendi. Vou fazer um esqueminha aqui só para vocês darem uma olhada. Vamos supor que eu tenho uma caixinha. As habilidades, gente, de desenho. Aqui tá até mais fácil do que eu fazer na mão mesmo, porque daí vocês vão ver a habilidade que eu não tenho. Vamos supor que eu tenho uma caixinha, né? Eu tenho uma caixinha aqui. E essa caixinha é o endereço de memória que tem o nome de valor 1. Tudo bem? Quando a gente está utilizando o scanf, na verdade eu preciso saber em qual posição de memória esse valor 1 tá, para ele acessar o conteúdo aqui dentro e modificar. Então ele quer acessar o endereço de memória para fazer uma operação de escrita, aí eu preciso do e-comercial. No caso do printf, ele não quer, na verdade ele acessa, né, o endereço de memória, mas na verdade ele não quer saber onde começa, ele só quer saber o que está aqui dentro. Então quando a gente está pegando o que está aqui dentro, por exemplo, tem o valor 7 aqui, ele só quer acessar o conteúdo, por isso que eu não tenho e-comercial. Quem que foi que fez a pergunta? Eu não perguntei o nome. Lécia. Lécia, obrigada. Eu já coloco para vocês até o e-comercial no printf para vocês verem o que ele vai apresentar, que é o endereço de memória. Tudo bem? Eu vou só colocar para rodar para a gente ver o resultado certinho e daí eu coloco o e-comercial, mas ótima pergunta. Então, vamos lá. Declarou as variáveis, apresentou o printf. Qual é o primeiro valor da soma? Sei lá, é 3. Na sequência, qual que é o valor? O segundo é 7. Ele apresentou para mim que o resultado da soma é 10. E depois, nesse outro esquema, ele falou que 3 mais 7 é 10. Se a gente colocar para executar de novo com outros valores,
O valor do resultado muda, até dessa continha aqui muda, por quê? Porque depende dos valores que forem fornecidos pelo usuário. Tudo bem? Lessa, eu vou colocar um e-comercial aqui no printf, só para você ver o que ele vai apresentar, para vocês verem o que ele vai apresentar. 34,56. O valor da soma é 0. Na verdade, aqui ele está tentando... eu vou colocar, na verdade, aqui 1% I. Só para vocês verem que eu acho que agora ele apresenta o valor da... Tá vendo o valor que está apresentado ali? É um valor da representação do local de memória onde o resultado está. Não é o conteúdo dele. Porque o conteúdo a gente está vendo que ele foi modificado de valor correto, pelo valor correto, que é a soma de 23 mais 45. Esse valor aqui, na verdade, é o endereço de memória onde está alocada a variável de nome resultado. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Sim, Tudo bem. Maravilha. Só para a gente completar, pode falar. Tem uma dúvida aqui, a Cláudia colocou no chat e eu também fiquei com essa dúvida. Falou que você disse que quando a gente vai fazer uma operação matemática, a gente tem que incluir na biblioteca, lá em cima, uma função, acho que é math, sei lá, M-A-T-H. Tá. E a gente fez uma soma nesse programa e a gente não precisou inserir essa biblioteca. Por quê? Quando nós estamos... Muito obrigado por me lembrar disso. Eu não estou olhando o chat, pessoal, então se vocês tiverem uma dúvida e vocês puderem me falar, eu agradeço, mas obrigada. Seu nome? Marcelo. Marcelo, obrigada. E muito bem colocado, né? Eu falei para vocês que precisa da biblioteca, deveria adicionar que é a math.h, é isso mesmo. Só que as operações básicas de soma, subtração, multiplicação, divisão e resto de divisão não precisam. Então, já o próprio programa, sem a inclusão de bibliotecas, ele já consegue reconhecer essas operações. Tudo bem? Eu já faço... perfeito. Eu vou modificar alguns detalhes do programa do Kleber. Kleber, eu vou utilizar o seu exemplo para a gente fazer outras operações. Professora, tem uma dúvida antes. Pode colocar. No primeiro scanf, depois da porcentagem, eu coloquei ponto 2. No scanf não pode. Não pode? Não, Tá. porque na verdade, seu nome, por favor? Jorge. Jorge, obrigada. O scanf, ele faz a leitura e conforme ele tem espaço para representar e para armazenar o valor, ele coloca. Na verdade, esse ponto 2, ponto 1 é um esquema só de apresentação, é só uma formatação, então é só no printf. Tudo bem? No scanf é só por cento F mesmo, maravilha. Mais alguma dúvida, pessoal? Eu que agradeço. Então quer dizer que todo, vamos supor, número inteiro, ou como que se fala? 1 vírgula, sem vírgula, 2, 3, 10 dígitos é só no printf. Só no printf, isso. E só associado com o porcento F. Então, no printf eu posso, antes do F, colocar ponto 2, ponto 3, aí a quantidade de casas decimais que eu quero. Vou deixar aqui com ponto 2. Ok? Tudo bem, pessoal? Certo. Tá, maravilha. Olha só. Para continuar o programa do Kleber aqui, eu não quero apresentar só a soma, não. Eu quero apresentar um tanto de coisa. Só um detalhe antes disso, é que a gente tinha ficado naquela dúvida, é float ou real? É float ou inteiro? A única coisa que modificaria aqui, vou até colocar diferente aqui, seria... Se eu fosse trabalhar com inteiro, modifica para int, e aqui as sinalizações mudam, né? %D, %D, e aqui também, %D. Se a gente colocar para rodar, vai ser a mesma coisa, só que... Ai, deixa eu tirar o e-comercial, porque ele continua apresentando o valor doidinho para mim. Tudo bem? A gente está trabalhando com valores numéricos, só que agora valores numéricos sem casas decimais. Beleza.
Eu vou modificar um pouquinho o programa aqui, a proposta do Kleber aqui, e eu vou fazer o seguinte, eu vou perguntar para o usuário o primeiro valor, eu vou perguntar para o usuário o segundo valor, e ao invés de apresentar para ele só o valor da soma, o resultado da soma, eu vou apresentar também o valor da subtração, da multiplicação e da divisão, ok? Justamente para a gente trabalhar algumas outras coisas aqui, olha só. A gente pediu já o primeiro valor, o segundo valor. E nós temos uma única variável para apresentar o resultado. Ok? E eu tenho o resultado aqui, inicialmente, ao valor 1 e valor 2. Eu posso, aqui na sequência, fazer de uma forma diferente, né? Agora eu quero, além da soma, eu quero a subtração. Eu poderia colocar aqui resultado de novo e falar que o resultado agora é valor 1 menos valor 2. Tudo bem? E colocar um printf de resultado da subtração ou da diferença igual a %d, vou colocar um /n para não ficar grudado, e resultado. Tudo bem? E vou colocar aqui de novo, para rodar, vai ser 5 e 1. O resultado da soma é 6 e o resultado da subtração é 4. Então, percebam que, novamente, né, a gente precisa ter bem forte essa ideia, esse conceito na cabeça que o nosso programa é executado de forma sequencial. Eu tenho apenas uma variável resultado. Nesse printf, ele tem o valor da soma, o resultado da soma é apresentado. Nesse outro printf, ele já executou o resultado da subtração, ou seja, o valor dentro de resultado foi alterado, foi modificado, foi atualizado, e agora eu consigo apresentar aqui. Tudo bem? Olha só um detalhe, eu não consigo fazer isso daqui. Quero calcular o resultado da soma, quero calcular o resultado da subtração e depois apresentar. Olha o que vai acontecer. Ele diz que o resultado da soma é 4, sendo que é 6, né? Por quê? Porque esse valor da soma aqui, ele foi sobrescrito, ele se perdeu. Ok? Mas eu queria... Tudo bem, pessoal, até aqui? Então, se eu for utilizar a variável resultado para armazenar os valores dos resultados das operações, o que eu preciso fazer? Coloco no resultado, apresento. Coloco no resultado de novo, apresento. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, que vai ser praticamente a mesma coisa. Então, mais para fazer soma, menos para fazer subtração. Se eu quiser multiplicação, a gente utiliza o asterisco. Então, resultado do produto, ou da multiplicação, tanto faz, né? Resultado de novo. E se eu quiser a divisão, a gente utiliza o barra. Só um cuidado, pessoal, é o barra normal mesmo, não é o barra invertido. Barra. Vocês perceberam que eles ficaram vermelhinhos? Vou até colocar de novo aqui o barra invertida. Que ele já reconhece. Sim. Maravilha. Porque ele já reconhece, né, que ele está significando alguma operação, então, da divisão. Se a gente colocar para executar, ele vai dar erro, porque está faltando ponto e vírgula. Agora sim, vou colocar 5 e 2. O resultado da soma é 7. 5 mais 2 é 7. O resultado da subtração é 3, né? Então, 5 menos 2, 3. Depois o produto, 5 vezes 2, 10. Olha a divisão. 5 dividido por 2 é 2. Tá certo? Nesse caso, tá. Porque nós estamos utilizando valores inteiros. Quando ele faz a divisão de 5 por 2, dá 2,5, só que ele só consegue armazenar o valor, a parte inteira, dá 2. Se a gente colocar aqui tudo para float, nossa Deus, gente, float, %f, %f, F e F. Vou colocar para rodar de novo. 5 e 2. Agora eu tenho 2,5. Tudo bem? Então depende do tipo de dado que a gente está utilizando. Mas eu queria mostrar um outro detalhe para vocês. Nesse caso, né, no formato que a gente está utilizando,
eu estou dizendo que eu tenho uma variável que sempre recebe o resultado, né, da operação. Pode ser soma, como aqui, pode ser subtração, como aqui, pode ser multiplicação ou divisão. Deixa eu mostrar um outro para vocês também. Eu poderia calcular o resto da divisão, que é o valor 1 por cento valor 2. É esse operador. O barra, que quando a gente faz uma divisão, tem dois resultados, né? O resultado da divisão e o resto da divisão. Com o barra, a gente pega o resultado da divisão. Quando a gente faz o porcento, ele pega o resto depois de ter feito a divisão. Tudo bem essa diferença para vocês? O resultado da divisão e o resto da divisão? Sim. Maravilha. Sim. Olha só o que vai acontecer, e considerando que nós estamos utilizando o float. Ele já está dando até erro, achei que ele ia rodar e falar. Olha só, ele está dizendo, olha, tem um operador inválido porque não faz sentido a gente calcular o resto da divisão quando nós temos valores reais, sempre vai dar zero, né? Então, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu dar um Ctrl Z em tudo, para ele voltar tudo para inteiro, dê para mostrar para vocês. Int, agora sim. Então, eu vou colocar aqui o resultado e agora o resultado do resto da divisão e vou colocar o porcento. Então, 5 e 2. Olha só, o resultado da soma é 7, subtração é 3, produto 10, a divisão dá 2. E olha o resto. Quando eu divido 5 por 2, dá 1. Se eu colocar, por exemplo, 7 e 3, vai dar 1 também, né? Deixa eu colocar 8 e 3. 8 e 3. O resto da divisão é 2, o resto da divisão é 2 também. Se eu colocar, por exemplo, 13 dividido por 13 e 10, né? Resultado da soma 23, subtração 3, produto 130, a divisão dá 1 e o resto da divisão é 3. Ele apresenta números negativos também, né? No caso da divisão, não vai dar certo, porque o resto da divisão sempre vai ser positivo. Por exemplo, menos 13 e 10. Não dá também, menos 3. Verdade, ó. Tá bugando as operações matemáticas, mas dá também. Tudo bem? Tudo bem. Maravilha. Então, só o detalhe, pessoal. O percentual, né, o porcento, aqui o símbolo, ele só vai funcionar com valores inteiros, que é com quem ele faz sentido. E sempre retorna o valor da divisão. É legal porque esse operador ele é bastante utilizado quando a gente quer, por exemplo, verificar se um número é múltiplo de outro. E ele só é múltiplo de outro quando o resultado o resto da divisão é 0. Maravilha. Pessoal, eu juro que eu vou fechar. Só quero mostrar um detalhe para vocês. Aqui, nós estamos utilizando uma variável, que é a variável resultado, para sempre ir armazenando o resultado das operações, né? Como eu falei para vocês. Daria para a gente fazer de um jeito diferente. Eu vou deixar isso daqui como comentário, só para mostrar para vocês, e ainda vocês terem depois eu coloco no Moodle para vocês. Mas eu poderia deixar só valor 1 e valor 2, porque são os valores que não tem como fugir, né? O usuário precisa fornecer pra gente. Na sequência, eu poderia montar um printf de... Vou até deixar bonitinho, olha, porcento de... O primeiro só, porcento de mais porcento de é igual a porcento de. Tudo bem? Então, inteiro mais inteiro é igual a um inteiro, barra E. E eu vou pensar... Quem que é o primeiro inteiro? É o valor 1. E o segundo? É o valor 2. E o terceiro, eu posso colocar a operação direto no printf. Valor 1 mais valor 2. Primeiro valor 4 e 7. 4 mais 7 igual a 11. Então, eu posso colocar essa operação aqui. O que eu não posso, pessoal, é fazer o seguinte. Deixar o resultado aqui também. E falar que o terceiro valor é resultado igual. Porque a gente está misturando uma atribuição.
Isso aqui é uma atribuição da soma em resultado. Então, eu posso fazer ou deixo o resultado aqui e falo para apresentar o resultado, ou então já faço direto. Deixo já o valor do resultado aqui. Qual é a diferença? Nesse caso que a gente fez primeiro, né, de colocar o resultado igual a valor 1, valor 2, antes de a gente usar o resultado no printf, eu fiz uma modificação na memória dessa variável resultado e depois apresentei no printf. No caso desse meu printf aqui em cima, eu estou já no printf fazendo a operação e utilizando ele na tela. O valor da soma não está sendo armazenado em local nenhum. Quando que é interessante fazer um e fazer o outro? De uma forma geral. Se eu fosse utilizar o valor da soma em algum lugar, seria interessante armazenar para depois utilizar, para não ter que ficar fazendo várias vezes. Nesse caso, como a gente só quer apresentar para o usuário, eu posso fazer direto. Tudo bem? E aí eu poderia fazer o quê? A mesma coisa. %d menos %d, daí valor 1, valor 2, e aqui a operação é menos. Na sequência, eu quero fazer a multiplicação. Então, %d vezes %d igual a %d, valor 1, valor 2, e nesse caso é o asterisco. A mesma coisa na divisão, e por fim, o resto, que seria o resto desse e o resto desse. Vou colocar para executar, e vou deixar aqui 9,2. Ele apresentou para mim, eita, deixa eu lembrar, eu acho que é o barra, para apresentar 1%, eu acho que é o barra invertida por cento. Deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu lembrar, pessoal, não sei se é o barra ou barra. Vamos fazer o teste, né? Não tô lembrando. Você pode buscar no Google aí, a gente deixa, tá? Ah, tá, verdade, eu não lembro, mas eu não lembro mesmo. Mas a gente já procura no Google. Ah, é isso mesmo, é o por cento. Obrigada, viu, pela validação aí, Ai, gente, sumiu a palavra. Mas por deixar eu usar o Google. Ai, gente, tem coisa que a gente esquece mesmo, tem jeito. Por favor, usem o Google. Não para caçar a resposta pronta, mas para vocês entenderem, mas é o por cento. Porque o por cento faz uma sinalização e na sequência eu estou sinalizando que é para apresentar o por cento. 9,2, agora sim, né? O resto. Que esse por cento 2 aí também fica meio estranho. Eu poderia colocar aqui o resto, né, da divisão. Enfim, só para vocês entenderem. Tudo bem? Até aqui? Alguma dúvida? Tudo bem, professora. Tudo bem, tranquilo. Professora, eu só queria perguntar uma coisa para você. O que você acha mais válido das três opções? Você colocar o resultado das operações do jeito que está aí agora, colocar como um resultado sendo sobrescrito toda vez que tem uma operação nova, ou criar várias variáveis de resultado para cada uma das operações? Nesse caso, como a gente só está fazendo continha e apresentando para o usuário, opção minha, tá? Não estou dizendo que é para ser assim. Eu faria desse jeito que está aqui. Por quê? Porque é só isso o programa e o valor de soma, subtração, de todas as operações não estão sendo utilizadas depois. Mas, aí de novo, se esses valores fossem utilizados em outras operações, eu ia querer colocar numa variável. Porque desse jeito eu não preciso ficar fazendo toda hora a operação, porque é custoso, né? Quando a gente faz aqui valor 1 mais valor 2, tem uma operação na memória que, primeiro, identifica quem é o valor 1, busca na memória. Depois, identifica o valor 2 na memória. Pega os dois e faz a operação de soma. Então, é custo computacional. Como eu só estou apresentando na tela, o custo vai ser o mesmo, né? Na verdade, até uma boa pergunta. Se eu colocar um resultado igual valor 1 mais valor 2, nesse caso específico,
tá custando mais, porque eu faço a operação, coloco na memória e depois se eu colocar aqui o resultado, então olha só, olha as operações que foram envolvidas. Busca esse valor, faz a operação, armazena o valor, depois busca o resultado de novo. Tudo bem? Nesse caso, do jeito que está aqui, ele só buscou valor, fez a soma e apresentou, acabou. Não precisou buscar de novo. Mas, se fosse ser utilizado em outro local, aí seria interessante deixar assim, né? Por quê? Porque daí eu só busco, não preciso ficar fazendo operação de soma. Respondi sua pergunta? Ficou bem claro. Eu só queria, tipo, eu só tava pensando, por exemplo, essa coisa que você falou de se precisar usar novamente, realmente é melhor criar uma variável. E eu ainda acho que penso que criar uma variável para cada resultado, se cada resultado for ser usado de novo em outro momento, seria melhor, certo? Sim, aí sim, realmente. Porque se você usar uma variável só de resultado para ir sobrescrevendo toda vez, você só vai ter um tipo de resultado depois, se quiser pegar depois. Exatamente, muito bem colocado mesmo. Então, se eu preciso utilizar todos os resultados de todas as operações, aí eu poderia criar uma variável, o resultado da soma, depois o resultado da subtração, depois o resultado do produto, depois o resultado da divisão e o resto, né? O resultado, o resto. Tudo Obrigado, depende, imagina. É legal a gente fazer essas discussões porque vocês vão verificando que a programação, acho que, pelo menos para mim, o grande encanto é isso. Nada é igual sempre, não dá para você falar sempre em programação, porque tudo depende. Depende do que você quer fazer. Professora, uma pergunta, que nem essa coisa que o colega anterior perguntou.